Muito bem, estamos de volta. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos analisar como utilizar a função desloque para encontrar informações que estão em coordenadas de linha e coluna, na interseção de linha e coluna. Veja neste exemplo aqui, temos este relatório, um relatório simples para estudo, e vamos solicitar o resultado da combinação das informações que estão em linha com as informações que estão em coluna. Então nós temos essa estrutura onde foi escolhido um mês e onde vai ser escolhido um estado. Para ficar até mais dinâmico aqui, vamos criar uma lista suspensa que a gente pode fazer um mecanismo interativo. Então, como já foi demonstrado em outros vídeos, você pode criar listas interativas através da guia dados, acionando o comando validação de dados. Aqui na lista de opções, vamos escolher a opção lista. As informações que serão exibidas na lista, elas já estão disponibilizadas aqui na nossa planilha. Aqui nesse caso é relação de meses, né? Então eu vou selecionar esta relação de meses. Vou clicar no OK. Agora na sequência vou fazer uma lista com a relação de estados. Então novamente seleciono esta célula, na guia dados, validação de dados, vou solicitar a opção lista. E eu vou, no caso, escolher aqui na seção fonte, clica dentro da fonte e vamos selecionar esta relação de estados. Pressione OK. E agora sim, posso escolher de maneira mais dinâmica um mês e eu posso escolher um estado. Vamos pegar aqui a combinação, vou pegar aqui nesse final aqui, né, que seria o estado de Minas Gerais para o mês de junho. Então vou vir aqui, mês de junho, o estado de Minas Gerais. Para você que está acompanhando a sequência de vídeos, nós apresentamos um cenário parecido com esse para você localizar informações que estão em coordenadas de linha e coluna, utilizando a dupla índice e corresp. Vamos utilizar agora neste vídeo o mesmo cenário, só que a gente vai apresentar as características da função desloque. E o auxiliar da função desloque também vai ser o corresp. Tá? Então uma função aí que é interessante você dominar, a função corresp, que ela é um auxiliar, né, um complemento de outras funções. Então vamos lá. Começando primeiro, vamos acionar então aqui nesta célula a função desloque. E a função desloque, ela chega perguntando onde começa o deslocamento. Então, o desloque, é claro, ele vai percorrer um intervalo e na combinação de linhas e colunas ele vai encontrar o dado necessário. Então, o ponto inicial seria isso daqui, tá? Esse ponto aqui da nossa tabela, porque o deslocamento vai ser feito deste ponto para baixo e deste ponto para a direita. Então, você sempre localiza o ponto mais adequado, de acordo com a estrutura, o layout da sua tabela. Já está definido aqui o ponto inicial, ponto e vírgula. Na sequência ele pergunta aqui, a partir deste ponto inicial, quantas linhas ele vai descer? Isso depende do estado escolhido. Então no meu caso aqui o estado de Minas Gerais, ele vai ter que descer 1, 2, 3, e é claro que eu não tenho que fazer isso, essa verificação manualmente. Esta localização do estado tem que ser feita de maneira automática, e aí que entra a função corresp, que ele é o especialista em localização. Então vamos acionar a função corresp, e esse primeiro corresp pergunta qual é a informação que ele vai buscar. Neste caso, o estado, esse estado aqui que eu escolhi. Após, ele pergunta onde ele vai encontrar este estado. Este estado vai ser encontrado aqui, nesta relação de estados. Ponto e vírgula novamente. Na sequência, ele pergunta um nível de precisão. A gente coloca sempre 0, porque ele só tem que retornar a informação do estado que foi escolhido. Se ele não achar aquele estado, ele não pode trazer o resultado do estado vizinho. Então, na grande maioria dos casos, é sempre 0. E a gente fecha o parêntese da primeira função corresp. Então agora, neste argumento linha, ele sabe quantas linhas ele vai deslocar a partir daquele ponto de referência até encontrar o estado, no caso o estado solicitado. Ponto e vírgula novamente, porque agora na função desloque ele quer saber quantas colunas que ele vai deslocar. Então acionamos a segunda função corresp. Então o primeiro corresp é para fazer deslocamentos em linha, o segundo corresp é para analisar os deslocamentos em colunas. E esse segundo corresp chega perguntando qual é a informação que ele vai buscar em coluna. Nesse caso é este mês que eu escolhi aqui. Na sequência, onde eu vou encontrar aquele mês? Nesta relação de meses aqui, É só selecionar uma única linha.
Na sequência, indicamos o nível de precisão, que é sempre o número zero, né, indicando que ele só pode retornar o mês que eu escolhi. E com isso, o segundo CORRESP ele já está pronto. Então eu posso fechar o parênteses desse segundo CORRESP. E nesse nosso caso, como a função desloque também já não precisa de mais nenhum argumento, a gente pode fechar também o parêntese da função desloque. E aí é só pressionar Enter. E veja que ele retorna o resultado corretamente. Para o estado de Minas Gerais, no mês de junho, o valor é 612. Está aqui, ó. Mês de julho, estado de Minas Gerais, 612. Vamos pegar essa outra primeira extremidade, Rio de Janeiro, no mês de janeiro. Então, vou vir aqui na minha lista de suspense, escolho o mês de janeiro para o estado do Rio de Janeiro. E está lá, 175, 175. Então, nesse cenário onde você precisa encontrar valores baseado em coordenada de linha e coluna, esta é uma outra alternativa. Então, para você que está estudando Excel com a gente, pode perceber que ele oferece várias ferramentas para você localizar a informação que você precisa. E aí você escolhe qual é a mais adequada. Então, por isso que você tem que estudar bastante, conhecer todas as funções disponíveis para você escolher aquela que for mais adequada, tá bom? Pratique esta manobra, repita bem, repita bastante esta demonstração e é claro que nas próximas aulas vamos apresentar outras formas, outras maneiras de você encontrar essas combinações, tá bom? Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção, a gente se encontra na próxima aula.